Tu conhece um filme chamado Conclave? Bom, gente, começamos hoje, né, a questão de falar sobre os filmes, né, do que estão sendo indicados aí ao Oscar 2025. Aqui em cima, né, aqui ao lado, sempre vai ter essa questão de conter spoiler, porque eu vou falar sempre sobre o filme todo. Então, deixando claro, né, quem não quiser tomar spoiler, não vê o vídeo. Então vamos começar por Conclave, que é um filme indicado a 8 Oscars, né? Ele é um filme de 2024, estreou aqui no Brasil no dia 23 de janeiro, dirigido por Edward Burger, e está sendo indicado aí a categoria de melhor filme, né, de 2025, além de mais 7 aí, que são elas melhor figurino, melhor trilha sonora original, melhor roteiro adaptado, melhor atriz coadjuvante, melhor design de produção e melhor edição. O filme ele é uma adaptação do romance de mesmo nome, né, escrito por Robert Harris, e causou muita polêmica aí, né, no meio católico, porque ele, além de falar, né, sobre tudo que acontece aí no meio do conclave, que é o período de votação para se eleger um novo papa, ele também fala sobre diversos abusos cometidos aí pela Igreja Católica ao longo do tempo, desde que a Igreja Católica ali foi fundada em 30 depois de Cristo. E muitos católicos, né, muitas autoridades católicas boicotaram o filme, né, pediram que as pessoas não assistissem, que eles não fossem passados em diversos locais, né, como se quisessem esconder aí fatos, né, que a gente já conhece de muitos longos e longos tempos, né. E o filme é muito bom, né? É excelente. Eu assisti semana passada e fiquei assim encantada assim com caixa de figurino, cenário, roteiro, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. E o filme ele tem 93% de aceitação da crítica, né? É um filme maravilhoso. E mesmo com tudo isso, né, a Igreja Católica ainda conseguiu aí em outubro, antes dele ser estreado, né, do filme estrear nos cinemas, eles ainda conseguiram, né, através da Liga Católica dos Direitos Religiosos e Civis, sabia nem que existia isso, e eles resolveram aí, né, publicar um documento dizendo que o filme não era uma obra, e sim mais algo para ser contra a Igreja Católica, né? Eles dizem que o filme passa a imagem de que uma votação ela só deve ser justa se um padre, né, um cardeal, seja lá o que for, quiser aí lutar pelos direitos sociais, né, pela inclusão, pela tiver empatia, lutar pelos direitos sociais. Como se isso fosse algo horroroso, né? Já que eles preferem que a igreja se torne sempre, nunca evolua, né? Fique sempre daquele modo horroroso, né? Banindo todo mundo, né? Aquela coisa que Jesus, né? Mesmo não pregava isso, né? Jesus, muito pelo contrário, ele sempre acolheu todo mundo, né? Todas as pessoas nas suas diversidades, né, prostitutas, ladrões, dentre tantos outros. Fora que ele sempre dizia que não era para tirar pedra, né, se você já tem algum pecado, não apontar ninguém. Falava também sobre a questão do amor ao próximo e a questão de não julgar para não ser julgado, né? Parece que esse pessoalzinho aí da Igreja Católica esqueceu disso. Mas há também inúmeros depoimentos ótimos, excelentes, né, sobre o filme, muito mais bons do que ruins, até mesmo dentro da Igreja Católica. Existem padres que falam que isso é extremamente necessário para que erros como esse não sejam repetidos. Como eu falei, o filme ele se passa no período do conclave, que é o período em que é feita a escolha dos papas, né? Sempre quando o Papa morre, vai passar por esse período. Os cardeais se reúnem, né? Então eles fazem um colegiado. Eles se reúnem dentro da Capela Sistina, lá em Roma. E essa votação ela dura de 15 a 20 dias, sempre a portas fechadas, né? Eles não podem votar em si mesmos, eles têm sempre que votar uns nos outros. São feitas até 4 votações por dia, 2 de manhã, 2 de noite. E aí, quem chega a 2/3 da votação, né, é o novo Papa.
Aí então a fumaça branca ela é solta pela chaminé da Capela Sistina, através da queima, né, das cédulas. Eles colocam lá um produto feito com clorato de potássio, lactose e colofônia, que dá essa coloração branca. Quando o Papa ainda não é eleito, né, ele solta uma fumaça preta, que é a base de perclorato de potássio, antraceno e enxofre, que dá essa coloração assim preta, né, na fumaça. E o filme ele conta a história de um papa que morre inesperadamente, né, e é chamado o Cardeal Lawrence, né, feito aí brilhantemente pelo Ralph Fiennes. E aí o cardeal Lawrence é chamado, né, para coordenar o conclave, só que ele começa a achar muito estranho a morte repentina de um papa, né, e ele começa a investigar ao mesmo tempo que ele coordena aí o conclave. E no meio dessa coordenação e essa coisa de investigação, né, que ele faz sozinho, existem 4 candidatos, né, a serem papas, né. O primeiro é o Bellini, que é um homem que ele é bem sociável assim, né? Ele é a favor das causas LGBTs, de refugiados, todas essas questões sociais. E ele é o que menos quer ser papa, né? Ele não liga muito para isso, ele só quer continuar os projetos dele. Tem também o Tedesco, que é um cara extremamente conservador, né? Inclusive ele quer que as missas voltem a ser rezadas em latim. Ele é um cara que é completamente contra qualquer inclusão, qualquer causa social. Tem também o Trumbull, que ele nem é lá nem é cá, né? Mas ele acaba sendo excluso da votação porque descobre-se, né, algum tempo depois, que ele está metido na morte do Papa, né? O Lawrence fazendo a investigação, ele descobre que ele havia sido demitido alguns dias antes, algumas horas antes, aliás, e por causa disso, né, ele pode ter um pé lá na morte do Papa, né? E também descobre-se que ele mandou buscar uma freira que está grávida, né, de um dos cardeais, que é justamente o quarto, né, aí colocado para ser papa, que é o Aldemir, se eu não me engano, o nome dele é esse. E ele é um papa, ele é um cardeal, né, muito conservador, ele quer se tornar o primeiro papa africano e tudo mais. Só que ele é excluído da votação porque simplesmente descobrem que ele engravidou uma freira, né? Tão conservador e fazendo essas coisas, né? Como tantos outros conservadores que a gente vê por aí. E no meio disso tudo, né? Chega lá alguém que eles nem pensavam, nem sonhavam, que é o Benítez. O Benítez é um cardeal mexicano, né? Ele chega lá, ninguém conhecia ele, ninguém sabia dele, porque ele foi eleito através de um processo chamado impectore, que é quando há uma ação, né, ou há uma decisão, um documento, que ele é de extremo segredo, né? Ou seja, o Papa tinha colocado ele, né, ordenado ele para ficar em Cabul, na capital do Afeganistão, porque ele já se conhecia um segredo que a gente só é revelado no final. E no meio de tudo isso, o Benítez ganha força na votação, né? Ele termina sendo eleito depois que o Trumbull também é colocado para fora, né? Porque descobrem lá todo o esquema dele em relação a dinheiro e tudo. E quando ele é eleito, né, o Lawrence pergunta como ele quer ser chamado, ele fala que Inocêncio, né? Porque os papas escolhem seu próprio nome. E aí o Lawrence pergunta sobre ele, né? Sobre a vida dele, acaba descobrindo que ele é intersex, que ele por fora ele tem os órgãos masculinos e dentro os femininos. E aí ele diz que está muito errado e tudo mais, porque pela igreja, né, só pode ser homem e tudo mais, né? E na cabeça dele ele não era um homem. E aí ele pergunta, o que você é realmente? E aí ele diz, eu sou exatamente como você me vê. Querendo dizer que a gente tem que respeitar as pessoas como elas realmente são, né? Mesmo que a gente não aceite, a gente deve respeito. E é mais uma dica do canal. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.